Boa noite. Olá, doutor, doutora. Muito bem-vindo à penúltima noite do Júlio Especial para Advogados. Né? E como eu prometi, venho prometendo desde o início dos nossos eventos, amanhã, o nosso encerramento, a gente vai ter uma programação muito especial que eu vou liberar aqui em primeira mão, tá? Vou liberar aqui em primeira mão e eu espero ter vocês conosco para um debate amanhã. Atenção, que amanhã a gente vai ter não um, não dois, não três, mas eu vou mediar um debate, também vou debater com três outras pessoas, ou seja, somos quatro amanhã, quatro pessoas de peso, né? No Júlio Especial para Advogados. Olha só o tema, gente. Empreendedorismo jurídico. Desafios práticos. Amanhã comigo, com a doutora Camila Berni, com o doutor Fernando Ricciardi, do Adevelida, e com a doutora Juliana Chinem. Ou seja, amanhã você vai ter um encontro comigo e com esses doutores, né? E vai ser imperdível, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Boa noite, doutor Afonso. Boa noite, doutor Ricardo. Muito bem-vindos ao Júlio Especial para Advogados. E assim, espero que vocês estejam amanhã conosco nesse encontro que promete, né? Vamos realmente trabalhar e falar muito dos desafios práticos da carreira jurídica. E hoje, como prometido, né, vamos falar de um tema também muito especial para os advogados, que é a oratória para advogados. Né? E hoje eu vou trazer, ele já está aqui comigo, eu quero apresentar a vocês ao Luciano Mazan, um profissional muito experiente na área de oratória, né? Ele vai contar um pouco da história dele. Vou passar só para ele um pouquinho, depois a gente volta, é o tempo que vocês estão chegando. E eu peço que compartilhe, gente, essa live para ajudar outras pessoas que podem precisar desse tema, tá? Grande abraço aqui. Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, doutor Luciano Mazan. Diga aí, Luciano. Pode se apresentar para o pessoal. Olá, boa noite, doutores e doutoras. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Daniela Mascarenhas, pelo convite. Privilégio para mim estar participando desse evento do advogado empreendedor e para falar sobre um tema tão importante quanto é, de fato, a oratória. Há várias habilidades que nós devemos desenvolver hoje em dia, mas com certeza uma das que pode mais marcar positivamente a carreira de qualquer pessoa, de qualquer profissional, mas em particular do advogado, é a oratória. Então, para mim é um privilégio estar com vocês. Eu espero que o conteúdo que nós vamos compartilhar aqui seja relevante para você e para todos os seus colegas que você convidar para estarem conosco também. Bom, vou passar para mim. Doutor Ricardo está dando boa noite aqui. Vamos ver quem é que está chegando. Né? Excelente tema, também acho, doutor Ricardo. Bom, gente, eu quero saber de onde vocês são, que lugar do país vocês estão falando. Né? O Brasil normalmente está aqui em peso, nos prestigiando, do norte ao sul, como a gente costuma dizer. Né? E para a gente é uma honra, eu vou pedir que vocês não só compartilhem, mas que vocês também façam perguntas, interajam, porque a nossa live ela fica muito melhor com a sua participação. E eu acho que você já sabe disso, né? Então, eu vou passar para ele, para o doutor Luciano Mazan, e ele vai falar um pouco dessa oratória. O doutor Ricardo está em São Caetano do Sul, São Paulo. É isso aí. Eu vou passar um pouco para ele, ele vai começar a delinear o tema da palestra. Vocês fiquem à vontade para interagir e para perguntar, que a gente vai estar aqui para responder tudo, tirar todas as dúvidas, ok? Doutor Luciano, é com você. Muito obrigado, doutora Daniela. Veja bem, há algum tempo atrás eu estava ministrando um treinamento de oratória, era até para um órgão público, e uma das pessoas que participava ali se apresentou como sendo advogada. Ela disse: olha, fora do meu trabalho eu tenho apresentado peças jurídicas que são preparadas por colegas meus que têm dificuldade ou até mesmo não têm coragem de se apresentar em público. E como isso já se tornou uma fonte de renda relevante, eu procurei este curso para me aprimorar. E foi curiosa a colocação dela, porque eu pergunto para os senhores e para as senhoras que estão me ouvindo:
quem é que, ao fim das contas, aparece como sendo um advogado competente? Quem gastou horas, dias, quem sabe até semanas, se esmerando em desenvolver uma peça jurídica intrincada e bem elaborada? Ou quem, por fim, apresentou diante do público aquela peça? Eu acredito que a sua opinião, a sua impressão é a mesma minha. É de que, muito provavelmente, quem estava ali diante do público é que pareceu ser competente, inteligente, capaz e, portanto, desejável para um futuro contrato. E essa é uma questão importante. A oratória nos dá o privilégio de parecermos ou de nos mostrarmos tão competentes quanto somos. E, certamente, às vezes, até mais competentes do que muitos colegas nossos que talvez tenham mais conhecimento, mas não conseguem se apresentar bem em público. Então, a oratória é quando nós tomamos o palco, quando os holofotes estão em nós, e assim nós temos a oportunidade de brilhar. Algum tempo atrás, eu ministrava um treinamento, e então, no primeiro momento do curso, uma moça chegou para mim e falou: olha, eu vim fazer o curso, mas assim, não tem que falar em público não, né? E eu achei muito curiosa a colocação dela. E eu disse: olha, não, você não tem obrigação de falar em público, mas já imaginou que desperdício você estar aqui num ambiente em que todos têm a mesma dificuldade que você, e por isso estão nesse curso, com um instrutor à sua disposição para prestar atenção a você e te ajudar a aprimorar e a fazer sucesso depois. Ou, no mínimo, evitar um mico com H, que normalmente faz com que as pessoas tenham medo de falar em público. E você desperdiçar essa oportunidade, já pensou que desperdício? E ela entendeu do que se tratava e então se apresentou em todas as oportunidades durante aquele treinamento. E esta é uma questão muito importante. Muitas vezes as pessoas estão se tolindo de ter mais sucesso simplesmente porque tem medo. A questão não é se nós temos ou não medo de alguma coisa. A questão é quem manda em quem. E é isso que eu pergunto ao senhor e à senhora que estão me assistindo agora, doutores. Quem é que manda em você? Ou melhor, é você quem manda no medo? Esta é uma questão importante. Porque pode ter certeza, a grande diferença entre os oradores que o senhor e a senhora admiram não é se tem ou não medo de falar em público, mas é como lidam com este medo. De fato, depois de muitos anos, mais de 15 anos ensinando pessoas a falar em público, eu posso dizer com toda certeza, não conheço ninguém que, sinceramente e com conhecimento de causa, possa dizer: olha, eu não tenho medo de falar em público. Na verdade, algum tempo atrás, o presidente de uma instituição muito importante me convidou para conversar sobre o curso de oratória que ele precisava. Na verdade, era para ele e para 11 assessores dele. E então, durante a fala, eu disse: olha, a primeira coisa que eu costumo tratar ao falar sobre oratória é sobre o medo de falar em público. E eu vi que ele engasgou, ficou meio empavoado, disse: não, mas eu não tenho medo de falar em público. Só que ele havia relatado, também os seus assessores que estavam na reunião, diversos sintomas que ele tem do medo. Como, por exemplo, ele se perde no pensamento, ele começa a repetir a mesma ideia várias vezes sem notar, ele não consegue ver quem está na plateia. Ele disse que ele termina a apresentação e, quando ele desce do palco, ele não sabe quem é que estava lá. Ele não tem certeza se ele falou todas as coisas que ele precisava. Ele não consegue acompanhar aquilo que foi preparado, aquele roteiro que foi preparado pelos seus assessores. E fora outros sintomas que ele tem do medo de falar em público. Mas ele não sabe, ele não tem conhecimento técnico para perceber que isso é medo. Então, veja, a questão não é se você tem ou não medo de falar em público. A questão é por quanto é que você está disposto a vender esse medo. Ou quem manda em quem. Porque se você pensar bem, as oportunidades de sucesso, seja por apresentar-se muito bem numa reunião de negócios, quando você vai apresentar uma proposta, ou está buscando um contrato de um grande cliente, por exemplo, ou seja, se você vai para o tribunal de júri, é sobre isso que nós estamos falando. É sobre a utilização dessas técnicas, que poderão te dar muito mais sucesso, permitir cada vez mais que todo o conhecimento que você tem se esmerado em ter, em atualizar, não é? Faça com que isso brilhe de fato. Algum tempo atrás aconteceu algo muito curioso. Descobriram, por varredura via satélite, uma jazida muito rica em ouro em pó no interior do estado de Goiás. E o curioso assim, é que realmente essa descoberta foi feita por satélite. Não precisaram abrir a terra. Mas veja, isso não vai acontecer com você e com a sua competência. Enquanto a sua competência estiver guardada dentro de você, ela vale muito pouco. Ela só começa a ter valor efetivo quando você decide expor esta competência. E o modo de expô-la é pela oratória. Então, eu te dou os parabéns, doutor e doutora, que estão aqui nos acompanhando, ou mesmo os que virão assistir depois.
um replay dessa apresentação, porque isso significa que você já percebeu isso, que todo o ouro, toda a riqueza, todo o brilhantismo que você tem só vai se destacar caso, de fato, se apresente bem em público. E hoje eu quero falar sobre 4 segredos da oratória para advogados. 4 segredos que nos permitem ter mais sucesso na fala, porque nem sempre a gente se atenta muito para isso. Ok? Posso continuar, doutora Daniela? Claro, fica à vontade. Fica à vontade. Olha, antes de continuar, eu só quero destacar o seguinte aos senhores, doutores e doutoras advogados que estão nos acompanhando. Fiquem à vontade para passar as suas perguntas, as suas dúvidas durante a apresentação, e a doutora Daniela Mascarenhas vai mediar essas questões, para que eu possa ficar mais à vontade e conduzir o conteúdo aqui. Ok? Então, vejamos. Quais são os 4 segredos para que nós tenhamos sucesso na oratória e para que todo advogado tenha sucesso na oratória? O primeiro segredo é ter um propósito, um objetivo claro. Então, para você que está anotando aí, primeiro segredo, objetivo claro. Ora, a pergunta é, qual é o seu objetivo ao se apresentar naquela circunstância? Vamos imaginar que você tenha que se apresentar esta semana ainda, ou na semana que vem, em algum evento, em alguma reunião. Com qual objetivo você vai se apresentar? A maior parte das vezes, as pessoas se apresentam simplesmente para se desvencilhar de uma responsabilidade, para se verem livres de uma obrigação. Não, deixa eu ir logo, porque eu acabo logo com isso, eu não aguento falar em público, eu tenho medo, não gosto disso. Já ouviu alguém falar assim? Ou melhor, o senhor ou a senhora já falou assim? Veja que coisa. Quer dizer, se o objetivo é apenas se desvencilhar de uma responsabilidade, se o objetivo é só acabar logo com isso, é esse o objetivo que você vai alcançar. Mas é tão pouco, é tanta exposição para ter um objetivo tão pequeno, tão insignificante, que não vai te ajudar, de fato, a ter sucesso profissional ou pessoal. Então, é importante estabelecer um objetivo. Ao fazer esta apresentação, o meu objetivo é, então, que escreva isso muito claramente. Porque quando você sabe qual é o objetivo que aspira, então você pode reunir, arregimentar todos os recursos necessários para chegar lá, nesse objetivo. Então, veja, quando nós queremos comprar pão na padaria da esquina, quais são os recursos que nós precisamos arregimentar? Só alguns. Mas e se nós quisermos ir ao restaurante mais refinado da cidade? Que tipo de recursos nós arregimentaremos? Veja que são diferentes. A própria roupa que você vai utilizar é diferente. A quantidade de dinheiro que você vai levar é diferente. Vários fatores serão diferentes. Provavelmente, para ir à esquina, você não vai tirar o carro da garagem. Mas para ir ao restaurante mais fino da cidade, talvez você tenha que tirar o carro para que você chegue até lá. Não. O meu objetivo é passar 3 dias no sítio da minha tia, que fica num outro estado da federação. Veja que, então, os recursos agora são diferentes. Assim também, quando o seu objetivo ao falar em público é um ou é outro objetivo, os recursos que você vai arregimentar serão ligeiramente diferentes, ou às vezes até bastante diferentes. Então, em primeiro lugar, é importante que o senhor e a senhora determinem claramente qual é o objetivo. Olha, desta vez eu vou para esta apresentação, porque o meu objetivo é convencer os colaboradores do meu escritório de advocacia que, e você precisa ter isso muito claro, escreva isso numa frase clara e curta, de tal modo que você possa se lembrar disso com muita facilidade e jamais se perder durante a sua apresentação. Além do seu objetivo, caso tenha sido convidado ou comissionado por alguém para fazer uma apresentação, é importante saber qual é o objetivo de quem te convidou ou de quem o enviou. Porque sabendo qual é o objetivo desta pessoa, é possível aliar o seu objetivo com o objetivo dela, de tal modo que quem tem mais poder ou mais autoridade do que o senhor ou a senhora, portanto, te comissionou, por exemplo, ficará também satisfeito, ou tão satisfeito quanto o senhor ou a senhora com a sua apresentação. Então, nós precisamos alinhavar o seu objetivo com o objetivo de quem te convidou e ainda com o objetivo de quem vai te ouvir. Veja, eventualmente, as pessoas que estão nos ouvindo não puderam escolher isso. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o senhor ou a senhora estejam numa pós-graduação, obviamente relacionada ao direito. Ótimo. Tem que apresentar um trabalho final, um trabalho intermediário durante o curso. Os seus colegas não podem escolher estar ou não na sua apresentação. Isso é um ponto pacífico. Mas que objetivo eles podem ter ao me ouvir? Ou melhor, de que modo eu, ao falar sobre o assunto que tenho que falar, posso contribuir para o sucesso deles? Porque todas as vezes que nós pensarmos nisso,
nós tornaremos a nossa apresentação mais interessante para quem nos está ouvindo. E ora essa, se nós vamos falar em público, mas não vamos colaborar para o sucesso, para o bem, para a alegria, a felicidade de quem está nos ouvindo, por que nós vamos usar a palavra? Se vamos falar em público, falemos para impactar positivamente a vida das pessoas. Daí, então, é necessário que eu coloque em uma frase clara e curta qual é o meu objetivo, como eu quero impactar de forma positiva a vida das pessoas que me ouvem. Qual é o objetivo de quem me convidou? E como eu posso ajudar as pessoas que estarão me ouvindo a alcançarem objetivos ou a serem mais felizes e mais bem-sucedidas? Veja, de modo geral, as pessoas nos ouvirão porque pretendem aliviar uma dor ou porque querem chegar a algum ponto desejado. Então, por exemplo, vamos imaginar que o senhor ou a senhora vai fazer uma palestra sobre alterações recentes que foram feitas numa dada lei, ou dos impactos que isso tem tido na sociedade, por exemplo. Então, que tipo de dor quem te ouve pode ter, que ao falar, o senhor ou a senhora poderá aliviar? Esta é a questão. Ou, qual objetivo essa pessoa pode querer alcançar, que ao ouvir, ela poderá ter mais facilidade em chegar lá? Então, é isso que nós devemos pensar. Vamos imaginar que estivesse falando sobre como escalar uma montanha. Então, o objetivo de quem está te ouvindo é chegar ao topo da montanha. Ok. Como é que essa pessoa pode chegar lá? Com a nossa fala, é importante, por exemplo, que nós ajudemos essas pessoas a entenderem isso. Está clara essa ideia? Eu gostaria de saber de você. Está clara essa ideia? Se estiver, por favor, diga sim. Se houver alguma dúvida, não se esqueça. Pergunte. Faço questão de atender a todas as dúvidas e espero contribuir com o seu sucesso. Ficou claro o primeiro ponto? Ficou. Luciano, então, deixa eu só dar as boas-vindas ao pessoal. Já tem pergunta aqui na sala. Doutor Ricardo pergunta: o desenvolvimento da oratória precisa vir acompanhado de técnicas de negociação ou depende do curso? Porque uma coisa é técnica de oratória e outra é negociação. Estou correto? Com certeza são técnicas diferentes que, porém, atendendo ao doutor Ricardo, excelente pergunta, doutor Ricardo. Quem souber técnicas que possa associar terá mais sucesso. Então, por exemplo, algumas que já viu aquilo, ele para de prestar atenção. Então, não adianta mais o anunciante, por exemplo, continuar pagando milhões ou bilhares de reais para manter a mesma impressão de publicidade, sendo que o cérebro, nosso cérebro, não mais captará a mensagem. O que eles fazem? Fazem, então, diferentes peças para publicidade de um mesmo produto. Como é que a gente aplica isso na oratória? Por exemplo, a gente varia ao máximo os recursos e até mesmo o nosso posicionamento frente ao nosso público. Às vezes nós estamos com um público e nós não podemos nos mover. Tudo bem, eu entendo isso. Mas a gente pode se gesticular de modo diferente que vai mudar o quadro visual das pessoas. Se houver projeção, a gente pode mudar a cor do fundo, a letra ou as imagens que são utilizadas ali naquela projeção. Nós podemos variar o tom de voz. Eventualmente, nós podemos falar com muita energia, mas quase como se fosse um segredo, para que, desta forma, o cérebro de quem nos ouve também entenda que essa mensagem é diferente da outra. Percebe como agora eu variei, inclusive, a velocidade da fala? E todo esse enriquecimento da fala e também do quadro visual da apresentação ajudará a manter a atenção das pessoas. Ora, de onde vem mesmo esse conhecimento? Esse conhecimento veio do marketing, como havia relatado agora mesmo. Portanto, se o senhor tem conhecimento sobre negociação ou quaisquer outros conhecimentos, a gente agrega tudo isso. Aliás, hoje tem a mania as pessoas de dizerem que eu vou começar do zero. Não, a gente não começa do zero. A gente começa a partir de todo o conhecimento que nós temos e que, eventualmente, é absolutamente útil e aplicável a outra área que nós queremos desenvolver, como, no caso, a oratória. Foi claro? Claríssimo. Doutora Simone, doutora Glória, boa noite. Doutor Ricardo pergunta: gatilhos mentais? Sim, podemos utilizar sim gatilhos mentais, embora tem coisas menos refinadas. Gatilhos mentais são coisas mais refinadas que nós podemos utilizar sim, e devemos utilizar sim todo o tempo. Alguém que utiliza muito isso, embora não seja da área do direito, é o... Puxa, como me foge o nome agora? Mas eu já me lembro, já passo para vocês. Então, ele utiliza muitos gatilhos mentais que são extremamente úteis. E é interessante se a gente utilizar. Mas eu sugiro que utilize com parcimônia. Então, que tal em uma apresentação utilizar 2, 3, no máximo 4 gatilhos mentais? Pode ser muito interessante. E, de fato, se nós nos tornarmos
mestres na utilização de 2 ou 3 gatilhos mentais, provavelmente nós já teremos muito melhor resultados do que tem outras pessoas que podem estar competindo conosco ali naquele mercado. Ok, vou deixar você continuar a palestra. Ok, muito obrigado. Então, o primeiro ponto já foi dito, que é o propósito. Para quem tem um propósito, um objetivo muito bem estabelecido, o sucesso é muito mais fácil. Segundo segredo para o sucesso na oratória de um advogado é que o conteúdo, saber exatamente qual conteúdo deve apresentar. Isso é um ator que muitas pessoas têm. Puxa vida, o que eu falo? Como é que eu falo? E as pessoas tremem de medo de apresentar em público, porque na última hora, às vezes um dia antes, elas têm total certeza de que não sabem tudo que precisariam para falarem e fazer bonito. Já sentiu isso? Sim ou não? Veja, como muitas vezes nós somos pegos por isso. A gente acredita que não sabe tudo aquilo que precisava. E eu quero destacar alguns pontos em relação a isso. Aliás, em primeiro lugar, me diga uma coisa, juntando todo o tempo que você tem estudado direito, claro, vamos pensar no estudo formal. Quantos anos passou na faculdade, né, fazendo a sua graduação, seu bacharelado? E depois, quanto tempo fazendo pós-graduação? E mais quanto tempo passou fazendo outros cursos avulsos para complementar o seu conhecimento sobre o direito? Bom, quanto tempo deu mais ou menos? Será que nós temos pessoas aqui que têm 15 anos de estudo formal do direito? Provavelmente sim. Nós temos aqui pessoas que têm 10 anos de estudo formal do direito? Com toda certeza, sim. 5 anos é o básico, né? A maior parte das pessoas, pelo menos isso, tem de estudo formal do direito. Agora, veja, será que numa apresentação de 20 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, é possível condensar tudo aquilo que você viu durante 5 anos, 7 anos, 12 anos de estudo de qualquer área? Ou de uma área complexa como é o direito? Com toda certeza, não. Veja, todo o conhecimento que o senhor e a senhora têm hoje é mais do que suficiente para falar sobre qualquer assunto que lhe for proposto dentro da área do direito. Até porque, provavelmente, não lhe chamarão para falar ou não lhe darão a oportunidade de falar sobre uma coisa que não tenha nada a ver com a sua área de formação ou com a sua área de atuação. Nós somos normalmente chamados para falar sobre aquilo de que nós manifestamos conhecimento, domínio, ou que as pessoas esperam que nós tenhamos domínio. Concorda comigo? Aliás, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: nós, quando falamos de improviso, somos pegos de surpresa porque queremos. Porque, na maior parte das vezes, é possível imaginar que poderão nos chamar para falar naquela situação. Porque talvez nós sejamos a pessoa de maior destaque dentro daquela organização, ou talvez nós sejamos o único advogado presente naquele evento, ou, quem sabe, nós sejamos a pessoa que tem uma graduação clara, conhecida, não é? Um conhecimento claro, conhecido, dentro daquele dado conteúdo. Ora, se somos pegos de surpresa numa situação como esta, é porque nós quisemos isso, né? É porque nós fingimos de inocente, como se, puxa, nunca imaginei que alguém pudesse me dar a palavra. Então, veja, você provavelmente será chamado para falar sobre algo que é da sua área de formação ou da sua área específica de atuação. E se é alguma negociação com o cliente, veja, mais uma vez, então, né, dentro daquela pergunta que agora mesmo o nobre doutor fez, olha só que bacana. Todo o seu conhecimento de negociação, mesmo que seja para um contrato apenas, será extremamente útil. Então, saiba utilizar isso. Primeiro ponto que eu quero destacar com relação à questão de conteúdo. Você já sabe mais do que precisa. Você já tem mais conteúdo do que precisa. De fato, muitas pessoas não ficam em dúvida quanto ao conteúdo por terem menos conteúdo do que é necessário, mas sim porque não sabem organizar o seu conteúdo. Não conseguem saber de tudo aquilo que está à disposição, o que eles devem recolher, né, para utilizar e o que eles devem dispensar. E isso é falta do primeiro ponto que nós falamos, ou seja, é falta de um objetivo. Quando eu sei o que eu quero, eu sei o que eu devo utilizar. Eventualmente, em minha casa, eu gosto muito de cozinhar, eu sei que eu preciso de uma faca fina. Por quê? Porque eu sei o que eu vou fazer, eu sei que é uma faca fina que é necessária. Mas outro dia, por exemplo, eu estava ensinando uma das minhas crianças a cortar legumes bem finos. Para esses, eu preciso dar uma faca larga. Então, quando eu sei qual é o objetivo, eu sei qual conhecimento eu preciso arregimentar para falar em público e alcançar claramente aquele objetivo. Então, primeiro ponto, você já sabe mais do que precisa. Segundo destaque quanto ao conteúdo. De qualquer forma, o conteúdo não garante sucesso. Ainda que o senhor ou a senhora sentisse absolutamente tranquilo a respeito do conteúdo, do seu domínio, estou tranquilo quanto a isso, lembre-se, quantas vezes na universidade mesmo, o senhor ou a senhora foi assistir uma palestra de alguém que tinha um conhecimento notório, às vezes livros fantásticos publicados, e a palestra foi terrível.
A apresentação foi cansativa, talvez até o senhor e a senhora não evadiram do ambiente, porque se sentaram muito à frente, ficaram com vergonha de se levantar e sair, porque não aguentavam mais aquela apresentação chata. Ela não é verdade. Então, veja, o conhecimento não garante sucesso na oratória. Há, sim, muito provavelmente, pessoas que te ouvirão, talvez estarão sentados na plateia frente ao senhor ou à senhora, e que têm talvez mais conhecimento, no seu julgamento, a respeito do assunto que terás de falar. Mas não foi dado a eles o privilégio da palavra. Então, é sua vez de brilhar. E não se constranja, porque se sente, naquele momento, menos preparado. Talvez, né, o senhor ou a senhora vai falar sobre um assunto sobre o qual tem um conhecimento prático, específico, mas não tem um doutorado, como eventualmente alguém que está sentado à sua frente. Mas, se o doutorado que contasse, não seria o senhor que estaria com a palavra, e sim aquele doutor ou doutora que estão sentados. Então, entenda, é o seu momento de brilhar. É a sua vez. Neste momento, o palco é seu. Os holofotes são seus, faça da melhor forma possível. Lembrando que o conteúdo não garante. Então, o senhor ou a senhora, talvez até com menos conteúdo do que gostaria, do que sente necessidade, ou do que alguém que está sentado à sua frente tem, pode brilhar e pode ser recomendado, inclusive convidado e contratado para falar sobre esse assunto no momento posterior. Um outro destaque quanto à questão de conteúdo. Olha, é uma coisa que eu até nem gosto de falar. Mas, puxa vida, é verdade. A forma é mais importante do que o conteúdo. Eventualmente, uma pessoa que apresenta sobre determinado conteúdo, sem nem se aprofundar tanto, porque não sabe se aprofundar, não tem condições de se aprofundar, mas que o apresente de forma brilhante, será muito mais aplaudido, muito mais comentado de forma positiva e muito mais recomendado do que alguém que tem um conhecimento profundo, mas que não sabe apresentar. Então, esmere-se em aprender e dominar técnicas de apresentação, porque estas técnicas te darão o privilégio de brilhar com muito ou pouco conteúdo aos seus olhos. Mas veja, se te der a oportunidade de falar, é porque aos olhos de quem te convidou ou de quem te comissionou, o senhor ou a senhora tem conteúdo necessário para fazer bonito. Aproveite a oportunidade, o palco é seu, os holofotes são seus, brilhe. Mais um destaque final ainda quanto à questão de conteúdo. Use um bom método para estruturar o seu conteúdo. Na maior parte dos livros de oratória, o que se diz sobre o conteúdo é, olha, no conteúdo, a sua apresentação deve ter início, meio e fim. Uau, que surpresa! É óbvio que tem que ter início, meio e fim. A questão é como é que a gente faz isso? No treinamento de oratória, eu gasto um bom tempo ensinando as pessoas sobre como fazer uma estrutura adequada da apresentação, de tal modo que ela tenha lógica, clareza e permita que as pessoas absorvam bem o conteúdo que está sendo ministrado e ainda se lembrem do que é mais importante. Esses fatos nós temos que observar. Então, uma sugestão só com relação à questão do conteúdo. Coloque o seu conteúdo em tópicos, frases curtas e claras, mesmo que seja só para a sua consulta. Aquela frase que vai te ajudar a lembrar de tudo que você precisa dizer sobre aquele ponto. Então, escreva desta forma. E não se constranja em observar o seu material. Quem muitas vezes é cobrado de fato para falar absolutamente de cor são os professores, principalmente de cursinhos preparatórios, que o aluno sempre sente muito mais confiança se ele falar tudo sem observar nenhuma anotação. Mas talvez essa cobrança não recaia sobre o senhor e a senhora. Então, veja, quanto ao conteúdo, eu gostaria de destacar esses 4 aspectos, que são suficientes, eu acredito, durante esta palestra, para ajudá-la a ter muito mais sucesso. Contribuir com você ao falar sobre isso? Opa, peraí, só não tem perguntas por enquanto, mas eu quero dar boas-vindas aqui a algumas pessoas, né? Doutor Marcelo, doutora Isabel, doutora Alana, doutora Adriana, doutora Simone, doutora Aline, doutora Adelaine. Boa noite para vocês. E assim, tem pessoas aqui também, doutor Ricardo, né, que está aqui na minha página conversando, doutor André, que está aqui, chegou agora também. Doutor Ricardo coloca, o público pode ser apenas de 2 pessoas, né? O marketing on-on, o pior medo é a insegurança, né? Sim, a maior parte das pessoas, na verdade, não tem medo propriamente de falar em público. Tem medo de pagar o mico porque não estão convictas de que sabe o que deve fazer. Olha, imagine o seguinte, se você tem absoluta confiança de que está preparado, concorda comigo que o medo praticamente se esvai? Então, veja, o que é importante é nós estarmos bem preparados. E aí eu ouço pessoas dizerem, por exemplo, mas eu já fiz um curso de oratória.
Primeiro destaque que eu faço é o seguinte: um treinamento de altíssimo nível tem no máximo, gera no máximo uma retenção em torno de 30%. Ou seja, ainda que o senhor ou a senhora tenha sorte de fazer um treinamento assim, top das galáxias, a retenção máxima será 30%. Se refizer esse treinamento 3 vezes, não será desperdício. Mas, além disso, normalmente, em qualquer treinamento que nós fazemos, nós nos atentamos a pontos que naquele momento fazem sentido, devido a algum gap que nós temos na nossa formação ou alguma circunstância específica que nós temos que observar. Então, às vezes, a gente faz um treinamento de 42 horas e, de fato, o que ficou para nós foram 2 ou 3 pontos que, talvez no treinamento como um todo, ocuparam no máximo 3 horas do treinamento. E é isso que nós levamos e valeu a pena mesmo assim. Hoje, a gente faz treinamento, muitas vezes, para ter um insight só. Porque, eventualmente, é só de um insight que nós precisamos para poder ter muito melhores resultados nas nossas próximas interações comerciais e profissionais. Então, nós devemos continuar nos aprimorando, participando de outros treinamentos, buscando outros materiais que venham agregar aquilo que nós já temos. E é, sim, sempre bom investir mais uma vez. Eu sempre o faço. Ok. Por enquanto, eu não tenho perguntas. Eu vou deixar você ministrando o restante da palestra, enquanto o pessoal se manifesta e faz umas perguntas. Boa noite, doutor Fernando. Itabuna deve estar muito bem, obrigada aí. Ótimo. Inclusive, é o seguinte, eu gostaria de saber de vocês que estão nos ouvindo agora. Como é que nós estamos indo até agora? Está sendo útil o que eu estou dizendo para vocês? Por favor, responda aí. Diz para nós, Daniela, como é que está? Está sendo útil, pessoal, o que está dizendo? Tem um pouquinho de delay, mas assim, as respostas vêm, porque demora um pouquinho e não chega no tempo real. Ok. Né? Você pode ir desenvolvendo enquanto as respostas estão chegando. Muito bem. Então, terceiro segredo para o sucesso na oratória de advogado. Lembrando, primeiro segredo é propósito, um objetivo claro para a sua fala. Segundo segredo é conteúdo. Terceiro segredo é planejamento. Veja, muitas vezes nós planejamos só uma parte da nossa apresentação, nós não planejamos a apresentação como um todo. E isto pode gerar um insucesso. Mas esse insucesso é acompanhado de muita insegurança, de muito medo. E aí as pessoas me dizem, nossa, eu tenho tanto medo de falar em público, e talvez porque elas não se prepararam a tempo. Nós temos a mania, às vezes, não os senhores e as senhoras, que eu tenho certeza que são pessoas muito bem preparadas, não fazem isso, mas tem muita gente que deixa para se preparar na última hora. E aí é claro que a gente vai para uma apresentação se sentindo despreparado, ou acreditando que não tem tudo aquilo que é necessário para obter o sucesso que gostaria. Simplesmente porque deixou para a última hora. Então, planeje, prepare-se, pare antes para fazer tudo que é necessário para que você possa chegar e causar o impacto positivo que gostaria de causar no seu público. Lembre-se, desde a primeira apresentação até o último momento da sua fala, ou até um pouquinho mais, você pode planejar. Isso tudo já pode ir pronto dentro da sua bagagem, para só chegar lá e ir utilizando cada fator no seu momento adequado e assim obter uma resposta mais positiva do seu público. Primeiro aspecto do planejamento, da preparação. Prepare-se pessoalmente o melhor que puder. Então, prepare a estrutura da sua apresentação. Não é? Separe o conteúdo que você quer falar, que você precisa falar, e aquele que você não vai falar. Não é? Prepare a sua aparência. Com que roupa você vai? Não é? E quanto à roupa, deixe-me fazer um destaque. Espera-se sempre que o advogado e a advogada estejam muito bem trajados. Por exemplo, o advogado é normal esperar-se que ele esteja de terno, uma gravata. Não é? Então, é muito importante que nós atendamos àquela expectativa do nosso público. Mas é interessante também que nós não nos apresentemos, por exemplo, com uma roupa parecendo roupa de festa, ou com uma roupa menos composta do que pode parecer de forma profissional e adequada um advogado ou a advogada de sucesso. Então, pense sobre isso, a roupa, o cabelo, para quem vai utilizar maquiagem, ou algum tipo de esmalte, qualquer outra coisa nesse sentido, é importante pensar sobre isso. É importante que os adereços, brincos, colares, pulseiras, relógios, não sejam tão chamativos ao ponto de distrair nosso público. Né? Então, pense sobre isso, prepare isso também. É importante, por exemplo, pensar se estiver fazendo frio ou se estiver fazendo muito calor. Né? Como eu posso me virar melhor nessa situação? Então, pense nisso, prepare-se para isso. Por exemplo, eu me lembro de uma OAB que eu fui atender no interior,
em que o prédio, o auditório da OAB, recebia todo o sol da tarde na sua parede mais extensa. Os aparelhos de ar-condicionado não deram conta de refrigerar o ambiente. Agora, imagina o calor que eu passei. Olha, para ser franco com vocês, eu nunca suei tanto na minha vida. Né? Então, coisas como essas podem ser interessantes, porque esse desconforto pelo excesso de calor prejudicar a nossa apresentação. Então, pense nisso. Pense em audiovisual, caso o senhor ou a senhora vá utilizar recursos audiovisuais. Por exemplo, eu vou utilizar slides. Ora, pense muito bem como preparar os seus slides, prepare-os de forma mais profissional. Né? Por exemplo, só algumas dicas rápidas sobre slides. Normalmente, a gente não escreve no slide letra menor do que 28, mas eu sempre faço questão de utilizar letra 32 ou um pouco mais. A gente não escreve mais do que frase no slide, a gente não escreve texto, parágrafo, a não ser que, citando a lei, eu queira que as pessoas leiam comigo. Mas se eu deixar esse texto projetado, as pessoas lerão o texto e não acompanharão a minha apresentação. Qual que é o foco? A leitura lá ou a minha apresentação? Então, eu tenho que pensar sobre isso. Né? Eu vou colocar um trecho da lei, mas depois eu vou apagar esse slide, porque eu quero que as pessoas me acompanhem na explanação. Então, prepare todas essas coisas. Não é? Se vai ter um audiovisual, é importante que também você chegue antes e teste tudo. Não é? Teste para ver se o seu computador tem conexão com o datashow que vai ser utilizado, obviamente, caso esse seja o caso, não é? Se o microfone funciona adequadamente, não é? Inclusive verificar essa questão, porque a técnica, né? Se o senhor ou a senhora pegar, por exemplo, o manual de instrução do microfone, ele diz que o microfone deve estar normalmente em torno de 12 a 15 centímetros do rosto, mais ou menos a 2 centímetros abaixo do queixo, e sempre direcionado para a fonte de som, no caso, a boca. Então, a forma correta de se posicionar o microfone é mais ou menos desta forma. O microfone deve estar aqui. E muita gente cola o microfone, o que faz com que o som seja adulterado e fique, às vezes, muito desagradável para quem está nos ouvindo. Mas isso é falta de conhecimento. Outras pessoas encostam o microfone no queixo para cima, como se estivessem equilibrando um sorvete. Algumas pessoas seguram o microfone como sorvete, mas colocam aqui no meio do peito. Né? Então, são pequenas falhas que a gente corrige durante o treinamento de oratória, mas que, ao chegar antes da sua apresentação, né, o senhor ou a senhora poderá observar, porque, eventualmente, o aparelho pode estar com defeito, o microfone pode ser ruim, o equipamento de amplificação e de purificação do som pode não ser tão bom ou tão bem equalizado quanto deveria. E aí sim, embora a técnica nos diga para usar assim o equipamento, talvez nós tenhamos que aproximar ou utilizar de uma forma que não é exatamente a adequada, mas é o que temos para o momento. Vamos fazer o que podemos com aquilo que nós temos neste momento. Sempre assim. Mas chegar antes também faz parte da preparação para que o senhor e a senhora possam ver o ambiente, as circunstâncias. Eventualmente, por exemplo, até uma reunião comercial, mas vai entrar uma fresta de sol bem na testa das pessoas com quem o senhor ou a senhora estarão tendo aquela reunião e onde haverá a sua apresentação. Verifique se é possível fechar aquela fresta ou mudar o posicionamento das cadeiras, de modo que isso não incomode as pessoas para que o senhor ou a senhora fará aquela apresentação. Então, particularidades como essas podem ser vistas antes, desde que nós tenhamos planejado isso e nós chegamos antecipadamente. Além disso, no planejamento é muito importante que prepare a sua apresentação, a sua apresentação propriamente. Então, pensando na postura, na apresentação, né, na sua aparência, como eu havia dito, na postura. Qual é a postura adequada para quem vai falar em público e causar uma boa impressão? Eu sugiro sempre que esteja com os dois pés bem colocados no chão, ligeiramente afastados, se for muito junto, vira poste, desequilibra. Então, ligeiramente afastados, os braços soltos e que você olhe de frente a frente para as pessoas que estão ali naquele evento. Então, para quem estará em pé, é sempre isso, postura bem ereta. Aí eu costumo usar um exemplo muito simples. Você já viu aquelas cadeirinhas que ficam penduradas? Agora até passou a moda. Mas alguns bonequinhos ainda são utilizados. Pendurados no retrovisor do carro. Então, pense que tem um fio que desce do teto e que te amarra aqui pela cabeça, puxando. É aquela postura tão ereta quanto aquela bonequinha pendurada no retrovisor do carro. Assuma uma postura bem ereta. Relaxe os ombros e os braços ficam soltos ao lado do corpo. Algum tempo atrás, alguém me perguntou, Luciano, o que eu faço com as mãos? Eu não sei fazer com as mãos. Deixe as mãos na ponta do braço, o braço solto, que vai funcionar muito bem. Eu brinquei com essa pessoa. E assim digo para você também. Deixe os braços soltos, porque isso vai indicar para o seu público. A leitura que as pessoas farão desta imagem sua é
que, estando com os dois pés bem plantados, ligeiramente afastados, o senhor ou a senhora é uma pessoa segura, sabe que vai falar, e, portanto, eles podem esperar coisa boa dessa apresentação. Ao se apresentar com a postura bem ereta, com os braços soltos, isso indica que é uma pessoa que é sincera, é honesta durante aquela apresentação enquanto o que vai falar, que não está escondendo nada atrás do corpo ou dentro dos bolsos, que eventualmente algumas pessoas colocam a mão no bolso, o que parece até muito elegante, mas para comunicação em público isso pode não ser a melhor forma. Então, eu sugiro sempre os braços soltos, né, com o corpo bem ereto, com os dois pés bem plantados no chão e olhar frente a frente para o seu público. Salvo se houver alguma intenção, evite dar aquela levantadinha do queixo, olhar assim para as pessoas, porque parece arrogante. Isso pode fazer com que as pessoas fujam da sua apresentação emocionalmente. Fisicamente elas permanecem ali, mas não estão mais te ouvindo, porque não tem mais interesse em ouvir uma pessoa que lhes parece arrogante. Os gestos, é importante que os gestos contribuam para aquilo que está sendo dito. Nós não podemos dizer, por exemplo, que juntos chegaremos lá. Porque isso não é junto. E isso não é o lugar onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar lá e é juntos que nós queremos chegar lá. Então é importante nós pensarmos sobre isso, porque talvez a nossa comunicação não verbal esteja divorciada, dissociada daquilo que nós estamos dizendo de fato ao nosso público. Né? É importante nós pensarmos numa questão, e isso talvez requer treino para algumas pessoas, que é sorrir. Veja, salvo se a circunstância requer uma absurda seriedade, uma absoluta seriedade, o sorriso ajudará a conquistar a sua plateia. Inicialmente, a gente sorri, mesmo que posteriormente nós temos que tirar o sorriso do rosto, porque não é mais conveniente devido ao que nós estaremos falando para o nosso público. Mas, para iniciar, é bom a gente sorrir, a gente iniciar com uma cara muito boa. Se não um sorriso claro, estampado no rosto, pelo menos aquela cara boa de quem vai sorrir. Perfeito. Mais ou menos isso. Doutor Ricardo falou que tá show. Doutor Marcelo de São Paulo fala que tá muito útil e pergunta, né? Ele fala: quando eu vou falar em público, mesmo preparado, eu começo com a tremedeira danada. Depois eu conto um segredo. Depois eu relaxando e acabo conseguindo passar o conteúdo que preciso. Esse nervosismo pode ser porque costumo preparar tudo na última hora? Olha, doutor Marcelo, não é? São Paulo? Isso. Doutor Marcelo e aos demais que se interessam por essa pergunta, por esse tema. Veja, é normal que nós sentamos o medo de falar em público, não é? Aliás, se o senhor ou a senhora que está me ouvindo hoje tem medo de falar em público, eu tenho uma boa notícia para lhe contar. Isso é normal. É isso aí. Eu nunca vi uma televisão ter medo, nunca vi um aparelho de som ter medo, mas seres humanos têm medo, é normal sentir. E para algum tipo, na nossa sociedade, é normal sentirmos o medo quando temos que nos expor às pessoas. A questão é, como eu havia citado no início, quem é que manda em quem? Então, eu fico feliz que o senhor esteja se apresentando, porque isso mostra que o senhor manda no seu medo. Agora, quanto ao medo de falar em público, a gente não precisa ter aquela expectativa de que vai conseguir suprimi-lo completamente. Sempre restará no mínimo o que há de medo de falar em público. E este medo ele vai se manifestar muito claramente, de forma mais forte ou não, no início da apresentação, sendo que depois dos primeiros segundos, ou até mesmo os primeiros minutos da apresentação, a gente consegue controlá-lo, que é exatamente o que o senhor relatou. Portanto, eu estou endossando o que o senhor relatou, dizendo que isso é o normal acontecer. Embora que, poxa, doutor, é muito importante que o senhor prepare com uma certa antecedência. Algumas pessoas precisarão, no menos de um dia ou 2 dias de antecedência, com tudo pronto, para que elas sintam que estão bem preparadas naquele dia, no momento e na hora certa da apresentação. Talvez o senhor não precise de tanta antecedência, mas talvez para o senhor seja interessante, pelo menos meio período antes. Por exemplo, se a apresentação é à tarde, que até a hora do almoço, no máximo, tudo esteja pronto. E que após o almoço, o senhor possa dar uma revisada no conteúdo, na sua apresentação. Isso talvez também o ajudará ainda a diminuir mais o medo de falar em público, que é a expectativa real. Vejam, os senhores que estão nos ouvindo, e as senhoras também. Qual é a expectativa real que nós devemos ter quanto ao medo de falar em público? É de diminuir a sua intensidade e de utilizar de forma adequada o medo que nos restrar. O medo gera uma certa tensão, e a tensão é indispensável à vida. Absolutamente relaxado, sem tensão nenhuma, é só quem morreu. De fundo não tem nada tensionado, é uma beleza. Mas para nós que estamos vivos, em atuação social,
É natural que nós tenhamos medo, é natural que haja um nível de tensão. A questão é que, às vezes, esse nível de tensão é excessivo e isso nós podemos controlar dominando técnicas de falar em público. Para isso, treinamento. Vamos treinar, tanto com a presença de um instrutor, quanto também individualmente. Quando nós treinamos que vamos apresentar antes da apresentação, o nosso nível de sucesso, o nosso nível de confiança para nos permitir ter sucesso é muito maior. Então, doutor, eu insisto com o senhor, por favor, tente preparar pelo menos meio período antes, ok? Doutora Alan coloca que está sensacional a palestra. Enfim. Puxa, sinto honrado, doutora Ana. Muito obrigado pelo feedback. Pode continuar, deixa, o pessoal vai interagindo e a gente vai perguntando. Ah, ótimo. Por favor, senhores, fiquem à vontade. Agora, eu quero fazer uma pergunta, já que a gente tocou nesse tema de nervosismo, Luciano. Ontem eu me abri aqui na live. Sim. Porque minha primeira formação foi em relações públicas. E eu era gaga, mas eu não era gaga por uma condição física. Eu era gaga porque eu não conseguia falar em público. Eu tinha uma dificuldade absurda de falar em público. Via uma pessoa, via um microfone, pronto, eu começava a tremer. Uhum. A superação veio depois de muito treinamento e muito tratamento de choque. Uhum. Né? E eu tô confessando isso porque eu sei que nem todo mundo tem isso nato, nem todo mundo como é que se diz? Todo mundo tem seus medos, tem suas dificuldades, mas não adianta quando tá em jogo. O nosso futuro profissional, pelo menos eu tinha isso muito claro na minha cabeça, né? Meu objetivo sempre foi muito claro para mim. Então, quando isso está em jogo, eu não tinha nem que pensar em medo. Eu dizia assim, não, já que eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Uhum. Né? Esse já aqui é fantástico, viu? Então, é desagradável passar por determinada circunstância, como, por exemplo, pode falar em público, para muitas pessoas ainda é muito desagradável, muito desconfortável. Mas, já que eu tenho que passar por isso, eu passarei para obter o máximo de sucesso, os melhores resultados possíveis para uma apresentação nessas circunstâncias. Então, nós nos aprimoramos. Aliás, eu acho que eu não entendi a sua pergunta. A senhora quer fazer uma pergunta ou apenas um relato mesmo? Não, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber o seguinte: dentro da sua experiência, que tipo de medo, digamos assim, realmente trava e é paralisante para um profissional que ele não tem condição de driblar? Uhum. Certo. Olha, na verdade, eu acho que o que nos trava nem é tanto o medo, viu? Na minha opinião, e por tudo que eu tenho visto, o que nos trava, na verdade, são as convicções que nós temos em nossa mente. Né? Por exemplo, se eu acredito que falar em público é um privilégio para poucos iluminados, então isso normalmente é algo que eu já vou utilizar como uma argumentação para que eu não me dê bem na oratória, para que eu fuja de todas as oportunidades de falar em público. E, claro, se eu não falo, eu não treino, se eu não treino, eu melhoro. Se eu não melhoro, todas as vezes que eu tiver que me apresentar, não tiver como fugir disso, eu não obterei bons resultados e isso vai reforçar a minha crença limitante. Isso vai reforçar tudo aquilo que eu já acreditava. Falar, tá vendo? Eu realmente não tenho dom para isso. Então, oratória é habilidade. É um conjunto de habilidades que, quando a gente separa uma da outra, de fato, não são nem grande coisa assim. Eu costumo brincar que falar bem em público não é assim um bicho de 7 cabeças, são no máximo 6. E se nós separarmos de um a um, a gente consegue ir matando esse bicho com relativa facilidade. Então, é importante que nós percebamos isso. Se nós acreditamos que podemos falar em público tendo sucesso, nós começarmos a investir tempo e todos os recursos que são necessários para que possamos desenvolver as habilidades necessárias, logo, logo, nós obteremos sucesso. Pesquisas mostram que o medo de falar em público é mais relevante para a maior parte da população pesquisada do que o medo de falar em público. Ou seja, o sujeito prefere morrer do que falar em público. Uau! Isso é que é medo, hein? Caramba! Mas falar em público, na verdade, nos cria grandes oportunidades. Aliás, aos senhores e às senhoras que estão nos ouvindo agora, vejam, nós estamos vendo os robôs, e agora os robôs já são cibernéticos, eles não precisam ser físicos propriamente para roubarem empregos, não é? Para tirarem pessoas da área de trabalho. Mas os robôs ainda não conseguem fazer apresentações em público. Onde é necessário alguém que vá lá e fale,
Não tem robô que faça isso. Então, a minha sugestão é desenvolva as habilidades que são humanas, que neste momento nós vemos os empregos cada vez mais em risco, né? Os profissionais sendo cada vez mais dispensáveis no mercado. Mas ter habilidades que são propriamente humanas, como, por exemplo, a habilidade de falar em público, te diferenciará, né? Te diferenciará no mercado de trabalho e te permitirá uma permanência no mercado de trabalho com sucesso por muito mais tempo. Se o senhor ou a senhora, né, digamos que acredita que não tem grande habilidade para falar em público, mas se inscrever no próximo curso, na próxima turma de oratória, vai começar a desenvolver isso mais rapidamente do que alguns concorrentes seus. Puxa, sorte sua. Já ouvi aquela frase, daqui a um ano você desejará ter começado hoje? Pois é, quanto ao desenvolvimento de habilidade, já que é habilidade, é melhor começar hoje. Hoje é muito melhor do que amanhã. E pode ter certeza que amanhã ainda é melhor do que depois de amanhã. Então, não vá adiando, não é, coisas que são necessárias. E desenvolvimento de habilidades humanas, propriamente, como é a oratória, precisa ser começado hoje. Não sei se consegui responder, Daniel. Conseguiu, perfeitamente. Há mais alguma dúvida? Não. Da minha parte, não. Por enquanto, não. Ok. Tá muito claríssimo. Bem. Vou deixar você continuar com sua palestra. Muito obrigado. Aos demais, por favor, envie suas dúvidas. Estou à disposição. Não, tem uma pergunta aqui, já que você vai entrar. A oratória é uma das principais ferramentas do advogado. Eu aproveitei todas as oportunidades durante a faculdade para treinar. E preciso muito mais. Sempre. Dr. Ricardo Sevensenko. Uhum. Né? Ele coloca e comenta. Sim, perfeito, doutor Ricardo. É isso mesmo. Quer dizer, enquanto as pessoas estão fugindo das oportunidades de falar em público, por isso nunca ficam boas, porque a habilidade só se desenvolve fazendo, e nós podemos fazer em simulações, a gente pode fazer sozinho em casa, treinando isso. Por exemplo, eu não era uma pessoa expressiva, eu não tinha uma face expressiva, mas as expressões faciais são extremamente importantes para que as pessoas acreditem no que nós estamos falando. Então, essas expressões que eu acabei de fazer agora, para mim, não são naturais. Sabe como eu comecei a desenvolver esse tipo de habilidade? Diante de um grande espelho que havia na casa dos meus pais. Eu ficava ali na frente, lendo um texto e fazendo expressões que me fizessem acreditar no que eu estava dizendo. Então, quando eu dizia, puxa, é magnífico isso, eu procurava fazer expressões faciais e, por fim, gestos também que tivessem a ver com aquilo que eu estava dizendo. Porque se eu disser para os senhores e para as senhoras, puxa, isso é magnífico, parece. Não parece. Então é importante que a nossa voz exprima o que nós estamos dizendo. Quando eu digo, ele é inocente, e eu tenho toda a certeza disso por tudo que pude aprender, conhecer e descobrir depois de 5 meses acompanhando esse caso. Quando eu digo isso, eu transmito confiança. Se eu disser, ele é inocente, e eu tenho certeza por tudo que pude aprender, descobrir e conhecer depois de 5 meses vasculhando esse caso, eu posso convencer as pessoas. Mas se eu disser que ele é inocente, eu tenho certeza, depois de tudo que pude aprender, entender e descobrir, durante 5 meses em que vasculhei esse caso, perdi. Então, note, quando eu digo para o meu cliente que me contratou para uma consultoria, ele precisava de um contrato melhor elaborado para um negócio que ele tem que fazer. E quando eu vou apresentar esse contrato, se eu disser para ele, olha, doutor, o senhor pode ter certeza que estará com o melhor contrato possível para esse tipo de negócio em suas mãos a partir de hoje. O meu cliente tem que confiar em mim, eu estou entregando um serviço pelo qual ele pagou. Então, ele precisa confiar em mim, não dá para eu chegar lá sem expressões faciais. E eu treinei isso diante de um espelho, na casa dos meus pais, durante muito tempo, porque elas não eram naturais para mim. Assim também, só para destacar, isso é uma habilidade, faz parte das habilidades que são necessárias para que nós falemos bem em público. Então, veja, se nós começamos a desenvolver as habilidades necessárias, como a gesticulação, a postura, a elaboração da nossa apresentação, e todas as sessões faciais e tudo mais que é necessário, cada dia mais nós seremos melhores. Essa semana mesmo eu comecei a estudar novamente alguns recursos para a elaboração de PowerPoint. Não é? Há mais de uma ferramenta possível para fazer as nossas apresentações. Mas eu ainda prefiro utilizar o PowerPoint, porque é o que está disponível na maior parte dos computadores. Como eu me apresento em muitos lugares, puxa, eu tenho que estar preparado para imprevistos e o PowerPoint me segura bem a barra. Comecei a estudar novamente. Por quê? Porque quanto mais eu afiar o machado,
Tenho certeza que os senhores já ouviram aquela história, mas eu já conto novamente, rapidamente. Quanto mais eu afiar meu machado, mais chance de sucesso eu tenho. A história é a seguinte. Um rapaz muito empapuado, certa vez, num vilarejo, que vivia principalmente da extração de madeira, resolveu desafiar um senhor que era considerado o melhor no corte de árvores. E o senhor topou o desafio, não tinha marcado, não é? Estava ali uma plateia alvoroçada para acompanhar tudo, e o rapaz ainda mais empapuado, porque é bonitão, fortão, diante de uma plateia, ele achou que daria um show tremendo. E enquanto ele estava ali se gabando, o senhor, que era conhecido como um bom lenhador, estava ali afiando seu machado. Dado o sinal para o início da competição, o rapaz vai logo, né, buscando a árvore que estava determinada, aí começa, e trabalha, e vai. E enquanto ele batia o seu machado contra a madeira, o bom lenhador continuava afiando seu machado. Lá pelas tantas ele se levanta e começa a trabalhar. Durante o dia de trabalho, o rapaz percebeu que algumas vezes o grande lenhador parava e ficava só afiando seu machado, enquanto ele pensava, eu nada, olha aí que perda de tempo, eu vou arrebentar hoje. Ao final do período determinado, foram fazer a contagem e descobriram que o bom lenhador havia derrubado quase o dobro de toras do que o rapaz que o havia desafiado. E ele ficou encabulado e disse, não, mas como isso é possível? Eu tive várias vezes assentado, cansado, não é, mexendo no seu machado. Ele disse, não, eu estava afiando meu machado. Assim, cada vez que eu golpeava a madeira, eu obtinha melhores resultados do que você. Esse é o segredo do sucesso. E muitas vezes o segredo do seu sucesso, doutor e doutora, será isso. Será fazer e refazer, afiando cada vez mais, ou seja, aplicando técnica. Né? Que técnica eu posso colocar ali, né, nesse momento? E foi o que eu fiz essa semana. Fui buscar um pouco mais de técnica para elaborar melhores slides e assim impactar mais positivamente a minha plateia. Espero ter o privilégio de me apresentar pessoalmente para os senhores em algum momento. Perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Deixa eu só colocar aqui. Por favor, doutora. Alguém quer colocar alguma pergunta? Ou tá bom, vocês gostaram, não querem fazer pergunta nenhuma? Vamos aproveitar. Luciano Mazan aqui, o cara é fera, hein? Falta só um pouco para nós finalizarmos a nossa apresentação. Então, a hora de perguntar talvez seja agora, hein? Pois é. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Perfeito, bem esclarecedor. Alguém mais? Oratória é treinamento. Uhum. É treinamento e técnica. Porque se nós treinarmos uma habilidade de forma incorreta, a gente acaba não tendo muito bom resultado. Veja, por exemplo, aquelas pessoas que aprenderam a dirigir o carro com um parente, por exemplo, ou com um amigo, e que depois foram tirar a carteira. A maior parte dessas pessoas bombam repetidamente porque adquiriram um hábito que não era correto. E aí, então, a corrigir demora um pouco mais. Quanto à oratória, que é normal, é o seguinte, as pessoas me procuram para fazer o curso depois que já tem algum tempo que estão se apresentando em público, porque foi requerido delas se apresentarem. E às vezes elas adquiriram alguns capoeiros, elas não percebem. Mas essas mancadas durante a apresentação, de fato, às vezes são um tropeço e é possível tirá-las. Mas o quanto antes nós aprendemos técnicas, melhor. Uma pergunta, o rapaz, o Dr. Júnior Tavares, está colocando que não consegue assistir porque a tela dele está escura e sem áudio. Alguém pode me ajudar? Boa noite, doutora Marilda. O que se pode fazer? Doutora Marilda colocando, está muito bom, está sensacional. O que se pode fazer, por exemplo, já que a gente está nessa questão com relação à oratória, para a pessoa treinar, para inclusive para se livrar do cacoete, o quê? Gravar um vídeo, começar a se observar, não sei. O que a gente pode fazer? Porque tem pessoas, eu de vez em quando eu não estou muito segura do tema, eu cometo algumas, como é que se diz, vícios de linguagem. Uhum. Tipo, entendeu? Sabe? Eu tenho... O que se pode fazer para eliminar esses pequenos cacoetes que você acabou de falar? Todos esses cacoetes são, de fato,
passíveis de serem tratados, cuidados e eventualmente eliminados. Por exemplo, eu tinha um cacuete, né, que era um vício de linguagem, que era um né, né, né. E às vezes a gente nem tem consciência que tem, né? Sim, é verdade. A senhora citou um recurso que nós temos hoje à mão que é fantástico. Quando eu comecei a apresentar oratória, a aprender oratória, a ter que me apresentar em público, eu não tinha um recurso que hoje todos nós temos, que é um telefone que filma e que grava. Então, por exemplo, esse telefone aqui, que não é nem um volta de linha, né? Até porque desatualiza muito rapidamente, ele, até mesmo nesta câmera, ele filma em HD. Puxa vida, eu posso me filmar aqui, depois me ver numa televisão de 32 polegadas e assim perceber diversas questões que eu posso aprimorar. Então, isso aqui é um grande recurso. Né? Eu quero reforçar o que a senhora disse como sugestão, filme as suas apresentações. Eventualmente, você pode iniciar gravando apenas, não é? Ou se em dado momento que é importante apenas corrigir alguns aspectos do texto propriamente, ou da expressão verbal, você pode apenas gravar o som. Mas veja, se filma, tanto pode em dado momento apenas escutar, sem ver propriamente, quanto em outro momento pode escutar e ver, ou pode apenas ver para perceber que impressão está causando sem voz, ou seja, os aspectos não verbais da sua comunicação. Então, de fato, aplique toda a técnica que tiver conhecimento, aquelas que eu já passei aqui hoje, por exemplo, caso não souber, caso não esteja utilizando ainda, comece a utilizar, vá aplicando. E olha, quanto à aplicação da técnica, é sempre interessante o seguinte, escolha 2 ou 3 coisas que fizeram sentido para você e comece a implementar isso de forma sistemática. Né? E treine em casa, aplicando essas técnicas de forma sistemática, de tal modo que, em dado momento, elas vão se tornar naturais. Né? Quase nem pensa nisso. Por exemplo, hoje, né, o senhor ou a senhora tem certeza, quando pensa em ir para determinado lugar, nem imagina mais o caminho, ou que tem que ligar o carro, ajustar o retrovisor, simplesmente entra no carro e faz tudo isso automaticamente. Quando vê, opa, já está no lugar que gostaria de ir. Então, as coisas vão sendo automatizadas. E quanto a falar em público, também. Daqui a pouco, se hoje, né, uma postura adequada pode não ser muito natural, na medida em que eu me corrijo, em que eu me vigio para isso, daqui a alguns dias isso vai se automatizando. E olha que eu vejo, puxa, estou sempre me apresentando com uma postura altiva, elegante, e que passa uma mensagem muito positiva para as pessoas, e nem percebo. Não preciso mais elaborar isso. Se eu me acostumo com a ideia de sorrir para as pessoas, salvo em circunstâncias que não sejam convenientes, né? Por exemplo, foi comissionado para falar no velório da sogra. Não deve comemorar na presença das pessoas. Então, nesse caso, eu tiro o sorriso. Mas, veja, se eu me acostumo a sorrir naturalmente, isso vai. E mesmo que o assunto seja um assunto denso, se eu começo a minha apresentação com um sorriso, né, ou com uma feição facial alegre, isso ajuda a ganhar a atenção e a simpatia das pessoas. É o que as pesquisas mostram, não é só a minha opinião. As pesquisas indicam isso. E aí, depois de ganhar a atenção das pessoas, sim, eu posso mudar as expressões faciais, porque às vezes o assunto requer esse tipo de postura. Então, note, prática é uma coisa insubstituível. Esta prática pode ser sozinho em casa, diante de um espelho, ou diante do seu maravilhoso celular, que depois você vai conferindo e verificando. Quando tiver plateia, ou sempre que tiver plateia, ótimo. Vamos imaginar que o senhor ou a senhora dirijam um escritório com alguns advogados. Uma reunião semanal é uma oportunidade para que o senhor ou a senhora fale. Não fale todo o tempo todo, né? Eu sou instrutor de liderança também, então é interessante que nós façamos algumas coisas. Bem, a palestra não é sobre liderança, mas fale. Nem que seja para fazer a abertura ou o fechamento dessa reunião semanal, fale. Isso tudo vai colaborar certamente para que o seu sucesso seja cada vez maior, simplesmente porque o machado está cada vez mais afiado. Aquelas 2 ou 3 técnicas que o senhor e a senhora optaram por aprimorar nesse momento, vão se tornando cada vez mais coisas automáticas. E daqui a pouco o senhor e a senhora poderão eleger novas 2 ou 3 técnicas para aprimorar. 3 já estão automatizadas, outras 2 ou 3 serão automatizadas, depois mais 2 ou 3, e assim daqui a pouco estará um mestre da oratória sendo admirado, comentado e elogiado por muitos. Luciano, qual a força da expressão corporal para um palestrante ou para um orador? Porque tem força, a gente tende a acreditar, digamos assim, a pessoa que fala com paixão, né? Uhum.
Sim, de fato é o seguinte, todas as pesquisas mostram que o conteúdo propriamente, as palavras que estão sendo ditas, têm bem menos peso na comunicação do que a nossa expressão vocal e a nossa expressão física, corporal, né, que inclui toda a roupa, postura, gestos, feições faciais, corte de cabelo e essas coisas todas que vão acompanhar a nossa imagem durante a apresentação. Então, nós temos que cuidar muito disso. A maior parte das pessoas se concentra no texto, em fazer um conteúdo adequadamente estruturado. Ok, isso é importante. Não estou dizendo para que você não se preocupe com isso. Mas veja, se preocupar só com isso, vai perder muita oportunidade de ter sucesso. Porque todas as pesquisas relativas a isso mostram que a comunicação não verbal, por exemplo, a sua postura, a gesticulação, as feições faciais, a expressão vocal, causam um impacto muito maior do que propriamente as palavras. Eu gosto de usar um exemplo em treinamentos, que é citar algumas palavras. Por exemplo, é possível dizer a palavra não com diversas expressões diferentes. Nós podemos dizer não, 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 não. A palavra é a mesma. Mas mudando a expressão facial, a postura do corpo, a gesticulação e a expressão vocal, o sentido muda completamente. A gente pode, inclusive, dizer não, querendo dizer sim. Fantástico. Doutor Ricardo observa, né? A nossa voz, quando ouvimos, quando falamos, quando a gente ouve é de uma maneira, quando a gente grava, né, no gravador, é de uma outra, parece outra voz. Sim, sim. Doutor Ricardo, agora, fique tranquilo, isso é normal. Por quê? Porque no dia a dia nós nos ouvimos com o ouvido interno. Né? Então, vamos imaginar que o senhor tenha 30 anos. Há 30 anos o senhor ouve com o seu ouvido interno. A nossa voz é produzida aqui e ela não tem força. Inclusive, tem livro técnico que diz que a voz humana é um milagre. Opa, o livro é técnico. E ele diz que a voz humana é um milagre, porque a causa não justifica o efeito. O nosso aparelho fonador não oferece razão para nós entendermos, para explicar de fato toda a riqueza que é a voz humana. Então, ela é produzida aqui, ela é amplificada na caixa torácica e na caixa craniana. Então, nós percebemos durante, no caso do senhor, provavelmente 30 anos, o senhor percebe a sua voz internamente. Quando o senhor grava o que é emitido. E aí, então, o senhor terá a impressão da sua voz externa. Normalmente, a gente sempre ouve a nossa voz gravada e diz, puxa, mas que voz horrível. Essa voz não é minha. Né? Talvez tenha sido a impressão do senhor ou de outros que estão aqui nos acompanhando. Foi a minha impressão diversa, que voz feia. Mas, na verdade, as pessoas elogiavam. O que eu fiz por fim? Amarrei a carapuça que cortavam para mim. Diziam para mim, a sua voz é gostosa, sua voz é agradável, a sua voz é forte, a sua voz... E sempre dando qualificativos positivos para a minha voz. Eu amarrei essa carapuça. Quando eu gravo a minha voz, eu não pensava assim. Hoje eu já acredito, porque eu decidi acreditar nas pessoas que estão me ouvindo externamente. Então, veja, é por isso que o senhor tem essa impressão, é por isso que nós temos normalmente a impressão de que a voz não parece nossa, ou de que ela parece muito feia. Mas é normal, fique tranquilo, siga em frente. Perfeito. Eu vou deixar o Luciano terminar as apresentações dele, para depois vocês virem com as perguntas. Até agora estão vindo poucas, viu, gente? Pode perguntar. Eu estou perguntando porque eu tenho dúvida também. É um tema que eu gosto muito. Fiquem à vontade. Ah, e deixa-me dizer uma coisa para vocês. Já que estão aí no Facebook, já que estão no Instagram, procurem lá por Palestrante Luciano Mazan. Eu vou botar aqui suas redes sociais. Oratória para Advogados. Comentem lá esta palestra, por favor. Além de aqui no Facebook, é claro, né, onde os senhores estão assistindo agora, comentem aí, digam como foi. Para quem depois vier assistir no YouTube, comente embaixo como é que foi essa palestra para vocês. Isso é muito importante para nós, viu? Estamos contribuindo aí, espero contribuindo com o seu sucesso. Bem, finalizando. Quarto segredo para o sucesso na oratória para advogados é a apresentação propriamente dita, ou seja, é o show. Né? Então, que cuidados que nós temos que ter na nossa apresentação para que nós tenhamos sucesso? Primeiro, iniciar com um sorriso no rosto, saudar o público e agradecer. Essas coisas fazem com que as pessoas se sintam mais simpáticas a nós. Faz com que elas se sintam
mais confortáveis com a nossa presença e com que se coloque inicialmente a nosso favor. Então, façam isso. Comecem as suas apresentações sempre, né? Além daquela postura positiva que eu havia citado agora mesmo, com um rosto, uma feição facial iluminada, aberta, ou até mesmo com um sorriso no rosto e uma saudação. Boa noite, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Então, quando dizemos isso, nós causamos uma impressão positiva nas pessoas. Quando nós agradecemos quem nos convidou, ou agradecemos quem está nos ouvindo, vamos imaginar o seguinte: eu estou dentro do meu escritório, falando com as pessoas que trabalham comigo. Mesmo assim, quando eu agradeço a elas por estarem ali me dando atenção num evento que eu convoquei, isso é muito positivo. Olha, eu quero agradecer a vocês, nesse meio de tarde, por deixar essas tarefas, eu sei que é corrido, para estar aqui nessa reunião e me ouvirem. E, ok? Então, veja, depois que a gente usa feições faciais positivas, uma postura positiva, um rosto iluminado, aberto, agradece e saúda as pessoas, a gente pode começar a apresentação propriamente dita. Então, isso vai ajudar o nosso show a ser ainda mais interessante e mais agradável. Né? Dentro do conteúdo, procure sempre inserir perguntas, né? E aí é interessante você pensar só o seguinte: eu quero que as pessoas respondam essa pergunta ou eu quero apenas que elas sintam o impacto da pergunta? Porque são coisas diferentes. Se eu quero que as pessoas respondam, eu devo dar tempo para isso. Se eu quero apenas causar um impacto nas pessoas, então eu devo pensar sobre esse tempo, para que não seja um tempo tão grande ao ponto das pessoas elaborarem a resposta. Senão alguém me interrompe, e às vezes eu tinha só 10 minutos, 15 minutos para falar, e perco esses 10, 15 minutos, porque uma pessoa que gosta muito de falar aproveitou a oportunidade e entrou na minha apresentação. Então, eventualmente, por exemplo, posso perguntar: os senhores já notaram a relevância que tem para a nossa profissão que nós estejamos bem apresentados? Os senhores já notaram quanto, de repente, um aperto de mão bem dado pode acarretar uma negociação mais fácil para um advogado? Ou já pensaram, nós que estou encadeando uma pergunta sobre a outra, porque eu não quero resposta. Neste momento, vamos imaginar, da minha apresentação, se houvesse alguma interrupção presencial ali, eu poderia perder muito tempo. Então, às vezes, a gente encadeia uma pergunta sobre a outra. Isso ajuda na apresentação, no show. Também uma outra coisa interessante é trazer curiosidades. As curiosidades, elas podem não ser imediatamente aplicáveis ao conteúdo. E isso é ótimo. Porque talvez as pessoas até olhem para nós e falem: puxa, como é bem instruído, como é culta a doutora, mesmo que elas não liguem aquilo diretamente ao conteúdo. Mas a ligação eu faço. A ligação o senhor, a senhora fará quando estiver se apresentando. Por exemplo, os senhores sabiam que o único bicho na natureza que não pula é o elefante? Por causa não só do seu peso, mas também por causa da conformação de suas pernas, onde estão as articulações, o elefante não pula. E aí você pode estar pensando: ok, mas por que isso é importante para mim? Eu não crio elefantes. Não é? Então, a mim, que utilizei essa informação, cabe fazer a ligação deste conhecimento que o meu público não tinha, e as pessoas adoram curiosidades, mesmo que sejam inúteis, elas adoram curiosidades. Cabe a mim fazer a ligação dessa curiosidade com o conteúdo propriamente. Então, veja, o elefante não pula, mas você pode dar todos os seus saltos, todos os seus pulos, sempre que for necessário, e obter melhores resultados. Às vezes, há pedras no caminho. O que você pode fazer? Pule. Aliás, o que a água faz? A água, no seu caminho, quando ela encontra uma pedra, o que ela faz? Pense agora, imagine a água correndo por um veio, e de repente é uma pedra. O que ela faz? Ela desiste e volta para casa desanimada, triste, não é assim? Não. A água ou se acumula e cresce ao ponto de passar por cima daquela pedra, ou vai contornar. E assim também você pode dar os seus pulos, porque não é um elefante, ou pode ainda, com a sabedoria da água, contornar qualquer obstáculo, e assim, veja, estou fazendo uma aplicação. Numa palestra, por exemplo, nesse momento da palestra, eu estaria procurando motivar as pessoas. Nota como não é tão complicado fazer a aplicação, mas trazer um conhecimento curioso é sempre uma coisa relevante. Aliás, mais uma curiosidade sobre elefantes. Você sabia que durante muitos anos os elefantes eram considerados pelos cientistas, pelos estudiosos, como um animal mudo, mas recentemente descobriram que não? Os elefantes têm voz, só que eles se comunicam por infrassom, ou seja, um som que está abaixo da capacidade humana de ouvir. E como eles se comunicam por infrassom, uma coisa curiosa que acontece é o seguinte: são ondas muito longas,
E assim, um elefante, quando pede socorro, poderá vir a ser socorrido por outros animais que estão até 50 quilômetros de distância. Olha que coisa fantástica. Aliás, uma fêmea elefante no cio jamais perde a oportunidade, porque quando ela se comunica com a manada, aparecem candidatos que vêm de até 50 quilômetros. Olha que fantástico isso também, não é? Mas veja, assim também, se nós utilizarmos a forma adequada de nos comunicarmos com aquele público que está diante de nós obteremos muito mais sucesso. Porque o nosso pedido de socorro, ou a comunicação que nós quisermos passar, seja ela qual for, vai alcançar muito mais facilmente. E olha que eu estou fazendo a aplicação de uma curiosidade. Percebe como é que a gente pode fazer isso? Então, isso te ajudará no seu show, que é o quarto segredo para o sucesso na oratória do advogado, que é a apresentação. Veja que coisas simples podem compor positivamente, como aquela história curta sobre o Machado. Então, não basta apenas ter um conteúdo interessante. Se nós falarmos apenas tecnicamente, as pessoas se cansarão muito rapidamente. Mas se nós utilizarmos coisas como essa, se nós dissermos, como eu disse agora mesmo para você, imagine a água. Você não está vendo a água, mas você começa a ver quando eu digo. Aliás, quando eu digo Mickey, você vem à sua mente o quê? O Mickey Mouse. Então, se você ajuda as pessoas a imaginarem, isso tudo vai colaborar muito para a sua apresentação. Não é? Isso deixa de ser uma coisa técnica fria para ser uma coisa interessante. Aliás, mesmo que a senhora esteja lendo algo muito técnico, vamos imaginar que tem que ler a lei, por exemplo. A gente pode ler uma lei ou uma descrição técnica de forma morta e matar o nosso público de tédio, ou nós podemos ver isso com energia, com força, né? Mudando, variando a voz para que se torne mais curioso. Faça isso é muito importante. Um outro aspecto quanto à apresentação propriamente, movimentar-se de forma discreta e elegante é sempre uma coisa importante. E tenha intenção na sua movimentação. Às vezes a gente se aproxima das pessoas com intenção. Nós queremos despertar as pessoas, ou nós queremos chamar a atenção daquela pessoa especificamente para nós. Ou nós queremos apenas mudar o quadro visual, como eu citei agora mesmo, para que, fazendo assim, as pessoas entendam que, opa, o cérebro daquelas pessoas leia que há algo diferente no quadro. Deixa eu ver que informação é esta. E aí as pessoas voltam a se conectar, voltam a prestar atenção. Então, movimente sempre de forma elegante e com intenção. Algumas pessoas, durante a sua oratória, durante a sua fala, ficam andando na frente de um lado para o outro. E isso começa a parecer um leão enjaulado. E, de repente, né, as pessoas, sem perceberem, porque a comunicação não verbal é mais importante, é mais impactante do que a comunicação verbal propriamente, de repente as pessoas começam a se sentir diante de um leão enjaulado que a qualquer momento poderá saltar sobre elas. Isso não gera uma sensação muito agradável. Então, não ande nervosamente de um lado para o outro só porque movimentação é necessária. Pare onde você quiser parar, né? E depois movimente-se, dando um passo à frente, voltando ou realmente caminhando para lá. Não é quando eu digo, por exemplo, aliás, retomando aquele ponto, além desse gesto, eu posso, de fato, dar alguns passos para trás. Eu posso, inclusive, voltar para o lugar em que eu estava, quando eu citava o ponto que agora eu retomo. Então, note que toda essa movimentação ajuda a despertar o cérebro das pessoas e a conectá-las a nós, mas também ajuda a tornar a nossa apresentação, de modo geral, mais interessante e a nos tornarmos mais comunicativos. E ainda, um outro aspecto que quero destacar quanto à apresentação ao show é fale pausadamente. A minha tendência é disparar. Eu disparo. Aliás, a doutora Daniela Mascarenhas citou agora mesmo que ela gaguejou durante algum tempo, e eu, se bobear, começo a gaguejar, porque eu começo a falar tão rapidamente que eu começo a atropelar as palavras. Isso, para mim, é normal. Então, o que eu, Luciano Mazan, preciso fazer? Eu preciso tomar cuidado para falar mais pausadamente e, assim, controlar para que as palavras sejam bem inteligíveis aos meus ouvintes e para que eu não comece a tropeçar numa ou noutra palavra, numa ou noutra frase, perdendo, assim, a qualidade da comunicação. Então, fale mais pausadamente. Eventualmente, você pode acelerar um pouco mais a sua fala para ter aquele efeito que eu disse. Opa, o cérebro das pessoas se desperta porque parece que tem algo diferente acontecendo. Olhe para o rosto das pessoas. Isso é espetacular. Em qualquer apresentação, seja para um grupo com 3 ou 4 pessoas, ou seja para uma grande plateia, 4, 5 mil pessoas, é a mesma coisa. Olhe para o rosto das pessoas e as pessoas entenderão isso. Se estiver diante de um celular ou diante de uma câmera, como agora, por exemplo, eu posso olhar diretamente para a lente da câmera, que é o que estou fazendo agora.
E provavelmente você que está daí tem a impressão de que eu estou olhando para você. Mas eu posso desviar o meu olhar e posso olhar, por exemplo, para a apresentação, para as minhas anotações daquele slide. E assim você não acredita que eu estou olhando para você. Eu posso olhar ali para o lado e você não acredita que eu estou falando para você. Vamos imaginar que eu esteja aqui numa reunião com 12, 15 pessoas na minha frente e ainda vocês acompanhando daí. É importante que eu olhe para vocês, portanto, tem que olhar para a câmera, eventualmente, e é importante que eu olhe para o rosto de cada pessoa que está aqui presente, mas é para o rosto. Isso é muito importante. Não tem que ser para os olhos o tempo todo, e a gente evita olhar para o corpo das pessoas de forma, às vezes, até mesmo indiscreta. Ok? Então, isso é muito importante. E reforçando, a gente varia voz, postura, velocidade, entonação, muda a emoção da fala. Eventualmente, nós podemos dizer, olha, é triste ver que, às vezes, a justiça não se cumpriu. Talvez até por falta de habilidade de quem opera o direito. Isso tem que parecer triste. Eu não posso dizer, olha, é triste ver, às vezes, que o direito não convence. Então, a emoção é algo que nós sabemos expressar. E todos nós fazemos isso naturalmente numa roda de amigos. O que acontece é que quando a gente vem para a situação de oratória, a gente acredita que isso é totalmente desvencilhado daquilo que nós vivenciamos. Mas não é. É a sua vida que está acontecendo. Você está vivo, eu estou vivo exatamente nesse momento em que estou falando com os senhores e com as senhoras. Eu não estou em outro lugar. Eu não estou vivendo outra coisa. E trabalhar não é algo à parte da vida. Nos acostumamos com uma falácia que é trabalho e vida particular. Não, trabalho é vida. E a minha vida está acontecendo agora, nesse exato segundo. E passou. Não, está acontecendo então agora, nesse segundo. E passou também, quer dizer, a vida está acontecendo. É agora. Enquanto o senhor fala em público, enquanto a senhora fala em público, a vida está acontecendo. Viva aquilo intensamente. Aprenda a ter prazer, a degustar a apresentação, em ter prazer em conquistar as pessoas, em encadear um pensamento novo, né? Puxa vida, fui eu que disse isso, que frase legal, fiquei orgulhoso de mim. Não é? Mesmo que as pessoas não te aplaudam tanto, não tem problema. Talvez eles estejam te comparando com alguém que tem muitos mais anos de apresentação em público. Aliás, por favor, não compare o seu palco, melhor, o seu bastidor com o palco de quem já tem sucesso. Porque muitas vezes quem já tem muito sucesso, nós estamos vendo só no palco. Nós não sabemos se essa pessoa, por exemplo, teve, sei lá, até um mal intestinal antes de subir ao palco. Nós não sabemos disso. Nós não sabemos quantas noites talvez a pessoa perdeu, né, para preparar aquela apresentação ou para preparar outras muitas apresentações antes de chegar àquela que nós assistimos e admiramos. Então, nós comparamos o palco da pessoa, aquele momento que para ela é show, e talvez ela esteja muito preparada para o show. Mas nós comparamos isso com o nosso bastidor, com as nossas dificuldades. E aí nós nos sentimos mal, nós nos sentimos mal preparados, nós nos sentimos incompetentes e inadequados. Mas é porque estamos comparando banana com abacaxi. Se compararmos banana com banana, a coisa se torna um pouco mais igualitária. Então, pense nisso. Você pode ter todo o sucesso a falar em público. E eu falo disso não só para te motivar. Eu falo isso porque há muitos anos eu treino pessoas para falar em público. E já tive alguns casos muito dramáticos, que depois, né, em outras circunstâncias, meses, até anos depois, ao nos encontrarmos, eu ouvi um relato positivo, dizendo, olha, apliquei aquela técnica em tal circunstância e com a vitória tremenda. Aliás, nós nos motivamos com pequenas vitórias. Pequenas vitórias são importantes para nós. Acredite nas pequenas vitórias. E talvez a sua próxima pequena vitória quanto à oratória será elaborar uma apresentação com tópicos, pensando em como vai iniciar, como vai discorrer sobre o conteúdo e como vai finalizar. Em tópicos simples. E aí, posteriormente, fará essa apresentação diante de uma câmera, talvez até do seu celular mesmo. E vai observar onde você acertou. Ao invés de focar naquilo que errou, foque no que você foi bom, foque naquilo em que você acertou, e multiplique esses momentos. Peraí, eu acertei isso, isso eu já faço bem. Multiplique isso. Lembra que eu te disse? Escolha 2 ou 3 técnicas, aplique até que isso se torne natural. Depois, mais 2 ou 3 técnicas,
e aplica até que isso se torne natural. Então, não é que nós vamos ficar só com 2 ou 3 técnicas. Não é que você vai fazer a primeira filmagem e vai descobrir 2 ou 3 coisas em que você sente muito bem, porque acredita que fez aquilo muito bem, e vai continuar fazendo só aquilo muito bem. Mas talvez esteja na hora de multiplicar aquilo numa apresentação por 10. Ao invés de utilizar uma vez só, utilizá-lo 10 vezes durante a apresentação. Não utilizar 3 vezes durante a apresentação, porque naquilo você já é bom, aquilo você já faz bem, aquilo já te fará brilhar com muito mais facilidade. Então, essa é a parte da apresentação, é a parte do show. Se nós cuidarmos dos 4 segredos para o sucesso na oratória, nós teremos cada vez mais sucesso. Então, veja bem, advogado, tenha um propósito, um objetivo claro na sua apresentação. Prepare o conteúdo, lembrando-se que o conteúdo não é a única coisa importante, mas eu te disse algumas coisas aqui que podem ser extremamente facilitadoras para que o seu conteúdo seja um conteúdo muito, muito positivo. Faça o planejamento de toda a apresentação e, por fim, cuide da sua apresentação. Aliás, uma coisa que eu queria ter citado aqui é, olha, pense em algo que pode dar errado. E o que você faria se aquilo acontecesse? Aliás, se amanhã, né, você estiver numa apresentação e alguma coisa der errado, como você poderia se sair daquela situação sem que perdesse a sua plateia? Porque o problema não é se eu pago ou não pago mico. Gente, pagar mico é ponto pacífico. Na vida nós vamos pagar micos e muitos. O problema é que às vezes a gente decide pagar micos só por coisas que não compensam, que não valem a pena, nem financeiramente, e nem profissionalmente, nem socialmente. Eu decidi pagar um mico, por exemplo, de falar em público, e gaguejar, e falhar, e às vezes os recursos não funcionaram. Uma vez eu estava ministrando palestra numa grande empresa. A hora que ligou o data show, só viu a fumaça preta subir. Fiquei sem o meu recurso audiovisual, e ainda a moça do RH falou para mim, puxa, você queimou meu data show. Paguei esse mico. E aí? E aí continuei, recebi a minha remuneração, fui contratado outras vezes, porque eu decidi pagar o mico por aquilo que vale a pena. Entenda, pagar mico é ponto pacífico. Você vai pagar mico. Decida pagar alguns a mais, talvez. Né? Decida não se economizar tanto, não se poupar tanto, mas exponha-se. Porque muitas pessoas, com medo de se expor e serem vaiadas, não estão sendo aplaudidas. Quem se economiza, quem se guarda com medo da vaia, jamais poderá ser aplaudido, simplesmente porque nem é conhecido. Então, pense nisso, aplique esses 4 segredos. E eu acredito que o seu sucesso poderá ser cada vez maior, porque a oratória é só um conjunto de habilidades. Você, como qualquer outra pessoa, poderá desenvolver. Mas, puxa, qualquer outra pessoa não está aqui me assistindo agora. Então, eu quero dizer para você, desenvolva as habilidades de oratória, tenha cada vez mais sucesso. E eu quero contribuir com o seu sucesso, espero que essa palestra tenha, de fato, agregado algum valor. Gostei muito, Luciano. Gostei muito, 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 muito. Doutor Ricardo coloca aqui, o descontrole na respiração é decorrente dessa ansiedade, de uma ansiedade? Sim, o excesso de adrenalina que é despertado, que é gerado pelo nosso organismo, como uma forma de nos preparar para a situação de perigo, pode gerar esse descontrole da respiração. Outros sintomas desse excesso de adrenalina é, por exemplo, aquele branco. Sabe aquele branco total radiante que a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo ali? Isso também é sintoma do excesso de adrenalina. O que a gente faz? Tenta se acalmar, né? Faz isso. A respiração tem um poder enorme. Uma das formas que eu uso, quando eventualmente estou muito tenso com uma dada apresentação, doutor, é fazer alguma proposta para o meu público, enquanto o meu público se ocupa daquilo, eu respiro profundamente 1, 2 ou 3 vezes. Por exemplo, às vezes eu pergunto, doutoras, por favor, você já cumprimentou os colegas que estão ao seu lado? Porque, eventualmente, vocês poderão precisar um do outro depois da manhã. Por favor, fiquem todos em pé, cumprimentem-se agora. E enquanto eles se cumprimentam, talvez eu esteja cuidando de um momento em que eu tenho muito tenso, por um motivo qualquer. Cada coisa tem um significado diferente para um e para outro. Talvez o que me deixa tenso não deixaria o senhor tenso. Mas eu utilizo isso, às vezes, para... Enquanto eu estou com cara boa, como quem está só acompanhando aquela movimentação que eu mesmo gerei, que eu solicitei, na verdade, às vezes eu estou me acalmando. Okay? Ele fala de suor excessivo e uma outra sensação que eu já experienciei, aquela sensação de que você pensa mais rápido do que fala e quer a fala quer acompanhar o pensamento, embola tudo. Né? Sempre, olha, nós
temos muito mais conteúdo do que podemos expressar naquele tempo exíguo que nos foi dado, e nós pensamos muito mais do que de fato podemos ou devemos falar. Isso é natural. Acostume-se puramente com a ideia de que eu preciso selecionar e isso não vai. Pronto, fale só o que vai, o que é adequado, o que é conveniente. Eu dizia agora mesmo, só para finalizar aquela questão sobre o excesso de tensão, excesso de adrenalina, eu costumo ensinar nos meus treinamentos 12 técnicas de relaxamento que nós podemos aplicar. A maior parte delas nós podemos aplicar, inclusive, quando estamos diante das pessoas, e elas não notam. Ah, é? Sim. Uma delas é essa, por exemplo, a da respiração. Às vezes nós estamos assentados no meio da plateia, via de regra nos colocam nas primeiras cadeiras, ou até mesmo na tribuna, diante da plateia. Eu faço exercício de respiração e ninguém nota. E esse exercício de respiração tanto pode ser para colocar melhor a voz, que a voz ficar mais agradável, mais gostosa, mais bonita, quanto também para diminuir o nível de tensão. E as pessoas não notam. Tem vários exercícios que são assim, e no meu treinamento ensino 12. Boa parte deles podem ser feitos assim. Até diante da plateia, a pessoa não percebe. Oh, perfeito, gente, eu adorei. Não sei se vocês têm perguntas ainda, mas assim, o rapaz é fera, né? Tá vendo que é. Enfim, esse julho foi uma grande surpresa. E se você ainda não viu no início, vou te convidar mais uma vez para amanhã para o debate empreendedorismo jurídico, Uau, né? ótimo. Desafios práticos, né? Stephanie pergunta, doutora Stephanie, e quando ocorre de você estar falando e esquecer o roteiro e não perceber o que está falando? Aí é o cúmulo do nervosismo, mas aconteceu comigo também. Doutora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora responde aí. Enquanto eu faço o comentário, a Daniela vai me passar a sua resposta. Esquecer o roteiro não trouxe o roteiro para a minha apresentação, eu estou com o roteiro, mas não estou conseguindo acompanhar. Tá, então deixa eu citar uma possibilidade, que é a possibilidade de eu estou com o meu roteiro e não consigo acompanhar. Não se sinta constrangido de pegar o roteiro e ler novamente. Se o seu roteiro, eu faço muito isso, eu projeto o meu roteiro no slide. Né? Então, o que eu faço é olhar para o slide. Agora, ao olhar para o slide ou para a projeção, a gente evita ficar de costas para o público. Então, normalmente, nós ficamos lateralmente. Deixa eu me movimentar, por favor, termina. Vamos imaginar que aqui esteja a minha apresentação. O ideal é que eu fique lateralmente a minha apresentação, de tal modo que eu possa olhar aqui. Ou ainda, uma outra excelente possibilidade, quando é possível, é utilizar o próprio monitor do computador para que eu possa acompanhar a minha apresentação aqui. O meu público está vendo a apresentação aqui, projetada, né? Mas as pessoas estão lá e o computador está na minha frente. Então, eu consigo olhar para cá e voltar rapidamente a atenção. Não, eu prefiro a anotação na mão. Ok, se perdeu, o que faz? Olha para cá. Uma das formas de lidar com isso muito tranquilamente é... Puxa, eu ainda quero destacar um outro aspecto sobre esse ponto, mas deixe-me ir à frente. E segue. Ao invés de falar, Jesus, eu tinha um negócio para falar, o que é mesmo? Gente, eu tinha um negócio tão interessante para falar sobre isso, me deu um branco. Você sabe o que é? A gente fica nervoso, e aí você começa a narrar para as pessoas aquilo que elas não veem, e aquilo que não é importante para elas. Vamos imaginar o seguinte, tem 50 pessoas assistindo a sua apresentação. Quantas foram lá para avaliar a sua apresentação? Olha, a não ser que seja uma pessoa que tem muitos fãs, provavelmente ninguém foi lá para avaliar a sua apresentação. As pessoas estão interessadas no conteúdo, em como isso pode beneficiá-las. Lembra que no primeiro segredo para o sucesso da oratória isso é isso? É importante preocupar com o seu objetivo, com o objetivo de quem te comissionou e também com o objetivo de quem te ouve. As pessoas têm um objetivo para te ouvir, e o objetivo normalmente é aproveitar alguma parte do conteúdo que foi anunciado. Então, se esqueceu de alguma coisa, continue, olhe o roteiro, continue. E lá na frente, vamos imaginar que eu me lembro novamente de algo que eu havia me esquecido. O que faço? Primeira coisa é avaliar. Vale a pena, nesse momento, eu voltar e emendar esse conteúdo? Se não vale a pena, eu esqueço de novo e continuo. Se vale a pena o que eu faço? Aliás, gente, agora mesmo eu estava falando para vocês sobre tal e tal questão e eu gostaria ainda de reforçar ou de acrescentar um aspecto. Acrescento o aspecto, bem, retomando então a nossa fala e volto para onde eu estava novamente. Quanto mais naturalmente você fizer isso, mais naturalmente as pessoas entenderão isso.
Já temos a resposta, Daniela? Como é que é? Ela esqueceu a apresentação em Não, casa. ela ainda não respondeu. Tudo Só o bem. doutor Ricardo que coloca, eu gostei muito, parabéns. A doutora Stephanie ainda não respondeu. Ok. Ou seja, enquanto mais naturalidade nós tratarmos as circunstâncias, mais naturalidade as pessoas tratarão também. Se eu ficar me desculpando muito, demonstrando muito desconforto, isso será impregnado na minha plateia. E outra coisa que a gente jamais faz é iniciar a apresentação pedindo desculpas, porque isso faz com que as pessoas prestem atenção que elas não devem ter. Ou dizendo que Olha, não sabe, né? Ou dizendo é, que não é ou que não sabe. é muito comum, olha, gente, vocês me desculpem, eu não tive como preparar direito. Puxa vida, se você não se preparou, por que eu tenho que te ouvir? Então, jamais diga isso. Gente, olha, vocês me desculpem, eu sei que eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre esse assunto. Parece humilde, mas, na verdade, isso jogou fora a plateia. Né? Gente, olha, vocês me desculpem, meu chefe só me avisou ontem que eu tinha que vir falar aqui. Além de você ter queimado a sua plateia, ainda queimou o filme com seu chefe. Não faça isso, mas jamais, nunca, em hipótese alguma. Evite pedir desculpas às pessoas por aquilo que elas não precisam saber. Um outro pedido de desculpas muito comum é, gente, ó, vocês desculpem, eu fico muito tenso quando eu vou falar em público. Ninguém ia prestar atenção a isso, porque ninguém foi lá para ver a sua apresentação. As pessoas foram lá para ver o seu conteúdo, aquilo que foi anunciado, elas foram lá para ouvir aquela fala. Então, veja que quando você fala sobre você, você está chamando atenção para algo que as pessoas não veriam. Você simplesmente chega com a sua apresentação. E outra coisa, todo mundo que está sentado à sua frente também estaria com sintomas do medo de falar em público se estivesse aqui. É por isso que podem se apresentar como, eventualmente, talvez até alguém que está me ouvindo agora tenha fugido. É normal isso. A gente faz isso, mas não é desejável. Veja, nem tudo que é normal é desejável. Então, a gente não vai fugir mais. E quando nós estivermos aqui, cometermos alguma pequena gafe, um deslize, um esquecimento, seja que for uma gagueira, basta continuar. Eu costumo dizer o seguinte, que gagueira, por exemplo, a plateia só nota quando é padrão remix. Né? Se for uma gagueira comum, cada um passou. Olha que essa gagueira foi até grande, mas isso passa. Eventualmente, em treinamentos, porque como há muitos recursos, às vezes em dado treinamento eu não utilizo este recurso propriamente. Mas, por exemplo, já aconteceu muitas vezes, eventualmente eu uso, de colocar um videozinho em que um apresentador de jornal de televisão gagueja. Na hora que termina a apresentação, pergunta, o que vocês notaram? E um público só de alunos de oratória normalmente não notam a gagueira. Para ser franco com vocês, de todas as vezes que eu já utilizei esse recurso, só me lembro de 2 vezes em que algum aluno percebeu que o apresentador gaguejou. Por que ninguém percebe? Porque nós estamos atentos à notícia, à informação. Nós queremos ter um proveito daquilo que está sendo dito. E é assim que a sua plateia também vai proceder. Como nós estamos interessados na notícia, nós relevamos qualquer deslize pequeno. Se não for um deslize muito grande, nós relevamos. E se for um deslize muito grande? Eu vou citar para vocês o que aconteceu comigo. Um dia eu estava fazendo uma apresentação, uma plateia de mais ou menos 800 pessoas, um palco elevado a quase 1 metro. Eu me abaixei para fazer um comentário naquela intenção de me movimentar, como eu havia dito para vocês. E eu pisei no fio do microfone. A hora que eu levantei, desplugou e eu fiquei sem som. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Continuei minha apresentação sem que ninguém me ouvisse. E eu vi que as pessoas começaram a apontar para baixo. A hora que eu olhei, havia desplugado. Eu estava num momento, assim, tipo, clímax da minha apresentação. O que eu tive que fazer? Tive que retomar. Ora, não há muito o que fazer. Peguei o microfone, peguei o fio, pluguei novamente. Gente, às vezes acontece. É ao vivo. E continuei. Veja, a gente não gasta tempo das pessoas para ficar justificando as nossas falhas. A gente pontua, segue. Cita uma frase ou duas e segue. Vamos citar uma situação extrema. Você tinha que se apresentar e chegou atrasado. O que faz? Não gaste o tempo da sua plateia para se justificar. Você lembra daquela situação em que alguém ficou se justificando mais do que deveria e você começou a perder a paciência ou perder a conexão com a pessoa? É isso que acontece quando você se justifica demais. Então, não se justifique demais.
Neste caso, eu digo disse algo realmente assim. Peguei o plug, conectei e falei, é ao vivo. Às vezes acontece. E retomei a minha apresentação. Duas frases, não precisa mais do que isso. Retome a sua apresentação. Combinado? Perfeito. Doutora Stephanie respondeu agora. Ela disse que estava com roteiro, mas ela não olhou o roteiro. Ah, doutora Stephanie, olha, isso talvez no início, por causa do excesso de adrenalina, do excesso de tensão, poderá acontecer. Na medida em que a senhora vai conhecendo cada vez mais técnicas de oratória e vai dominando, incrementando essas técnicas, o nível de tensão vai baixar e a senhora poderá utilizar o restinho de tensão que sobra de forma positiva. Por exemplo, para dar energia na voz, nos gestos, isso será extremamente positivo. Mas olha, é policiar-se a priori, viu? É realmente policiar-se, deixa eu conferir o meu roteiro, a gente não diz, a gente pensa e olha, ok? Porque a gente não narra o que você está fazendo. Que é outra coisa chatérrima, né? É muito chato quando o orador fica narrando o que vai fazer. Bem, deixa-me passar o próximo slide. Poxa, por que eu estou falando isso? Por que eu não posso simplesmente explicar? Não é verdade? Ah, gente, estou com dificuldade com esse passador de slide. Por que ele tem que me dizer isso? O que isso é importante para a minha vida? Puxa, agora eu sou um outro homem porque ele disse que eu tenho dificuldade. Isso não melhora em nada a minha vida, não melhora a minha existência. Se ele tiver com dificuldade com um passador de slide, o máximo que ele pode fazer é, não está conseguindo resolver? Por favor, alguém sabe lidar com esse passador aqui? Aparece alguém, vai aparecer alguém que vai resolver. Não está aparecendo, o que você faz? Deixa isso lá e vai no dedão mesmo. Vai lá no computador ou pede alguém, por favor, você pode me ajudar? E pronto, e segue a vida. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas no seu desempenho. Não, a não ser nos seus fãs. O resto das pessoas todas estão interessadas no conteúdo. Elas querem ter alguma coisa proveitosa para a sua vida a partir dali. E olha, mesmo que as pessoas estejam ali involuntariamente, elas são obrigadas a estar, como aquele caso da pós-graduação que eu citei. Se logo no início você prometer a elas, olha, interessante, pesquisando esse conteúdo, eu vi que é algo que pode ser de tremendo impacto na nossa carreira como advogados. E por isso eu gostaria da sua atenção. A apresentação é rápida, são no máximo 7 minutos, mas eu gostaria muito de ter a sua atenção, porque até o final você vai ver como de fato isso poderá impactar a sua carreira a partir de hoje. A tendência é que as pessoas fiquem assim, para te ver a partir dali. Né? Agora, se você chega e fala, gente, você sabe que realmente é, a gente tem que fazer essa apresentação. Né? Então vamos lá. Já perdeu a sua plateia. Ok? Ganhe as pessoas. Aprenda a ter nisso prazer, ter prazer em falar em público. Aprenda a ter prazer em saber que as pessoas gostaram. Não é? Esses feedbacks aí que a doutora Daniela já mencionou, puxa, muito obrigado a vocês. Doutor Ricardo, né, deu seu feedback, os demais. Muito obrigado a vocês. Porque a gente aprende a ter prazer em contribuir, em ver o sucesso das pessoas e em, posteriormente, manter contato. Né? Eu tenho mantido muito contato com os advogados por meio do meu Facebook e por meio do meu Instagram. Né? Mas até mesmo no WhatsApp, eu estou formando um grupo de advogados para a gente comentar sobre oratória. Então, ali a gente vai mantendo contato. É tão positivo quando a gente vê que a gente impactou positivamente a vida de alguém. Vai aprendendo a ter prazer nisso e cada vez mais a sua atenção vai diminuindo. Ok? Gente, prazer enorme ter vocês mais essa noite com a gente no Júri Especial para Advogados. Amanhã nós finalizamos o evento Júlio Especial para Advogados e a gente vai ter a participação ultra especial de doutora Camila Berni, doutor Ricardo, peraí, deixa eu pegar o nome dele, doutor Ricardo, ou doutor Fernando Ricciardi, do ADV Líder, doutora Juliana Chinem, né? E a gente vai fazer um debate sobre empreendedorismo jurídico, os desafios práticos da profissão. E você é o nosso convidado aqui no canal às 20 horas, tá? Venha, eu vou contar com sua participação, vou contar com sua presença, porque amanhã a gente fecha de verdade com chave de ouro. Eu também adorei, a doutora Steph está dizendo, viu, Luciana, que adorou sua palestra, eu também adorei. Fero, rapaz, né? Se vocês quiserem manter o contato com ele, eu vou deixar mais uma vez aqui as redes sociais de Luciano Mazan. Vocês podem seguir ele lá no Instagram, né? E ele está à disposição para responder vocês. Eu vou convidar, Luciano, que se alguém chegar depois e fazer alguma pergunta aqui nessa live, eu vou convidar Luciano para depois dar uma olhadinha e responder a vocês também, para interagir aqui na página com vocês diretamente.
né? Ok, tá ótimo. Olha, eu quero, da minha parte, Isso, mais uma eu ia vez. pedir para você se despedir. Obrigado. Desculpe então interromper. Não, nada, Doutora pode Daniela falar. Mascarenhas, olha, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei extremamente honrado por poder falar para essa plateia tão nobre. Né? Obrigado ao senhor e à senhora que tiraram hoje o seu tempo para assistir essa palestra. Eu espero que, de fato, tenha agregado à sua vida, ao seu conhecimento, que te ajude a ter cada vez mais sucesso e permaneça à disposição de todos vocês. Sempre que precisarem, contem comigo. Eu, mais uma vez, muito obrigado pelo Daniel. Não, eu que agradeço, Luciano, pela disponibilidade. Enfim, você sempre teve o tempo todo nos apoiando. Eu que agradeço desde o início, né? A gente se conheceu no meio da confusão dessa organização. E você sempre muito ocupada, mas você sempre nos atendeu prontamente. Eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você chegou depois e não assistiu o vídeo todo, a gente amanhã vai disponibilizar o replay. E vocês podem assistir aqui a live depois que acabar ainda. Ou seja, uma grande oportunidade. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, né? E espero realmente contar com vocês amanhã. Vou me despedir, né? E até amanhã, gente. Tchau para vocês. Tchau.